Atos capítulo 9, no versículo de número 15, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. 16: E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Bom, essa é a sexta aula, se eu não me engano, obreiro aprovado. E essa aula consistirá em estudarmos o preço do ministério, o preço de servir a Cristo, o preço, o custo de um ministério. E um obreiro aprovado, um ministério, para ser aprovado, deve pagar também um alto preço por essa aprovação, por ser apto. Todo obreiro aprovado, todo ministério aprovado, apto, durante e antes dele ser aprovado, dele ser apto, invariavelmente ele pagou um alto preço, teve um custo para que ele fosse aprovado, e ainda há um custo para que ele continue sendo aprovado. E é isso que nós vamos estudar, o preço que deve ser pago para um ministério ser aprovado, para um obreiro ser apto. Esse versículo aqui, tirado de Atos 9, é a chamada do apóstolo Paulo. Pode abaixar um pouquinho o retorno, que está muito alto para mim. É a chamada do apóstolo Paulo, que encontra a Cristo na estrada de Damasco, aquele encontro súbito que ele teve, cai do cavalo, as escamas dele são tiradas, isso ficou bom, as escamas dos olhos dele são tiradas, e ele está num lugar chamado Rua Direita. Deus dá uma visão a Ananias, e Ananias fala com ele, com Deus, com Jesus, mas Ananias resiste, esse homem é assassino, etc, tal. Vai, Ananias, porque este Paulo é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome aos reis, aos gentios e aos judeus. Então, esse capítulo 9 narra a chamada de Paulo ao ministério. E esse versículo 15 e 16 é o Senhor Jesus em visão, falando a Ananias. E ele diz aqui, Paulo, é um vaso escolhido para mim. Vaso é um instrumento escolhido. Eu escolhi a Paulo, eu selecionei a Paulo, eu tirei Paulo dentre os muitos. Ele é um vaso, um instrumento escolhido por mim. Você pode entender isso como esse é um vaso predestinado, eleito, escolhido. Eu escolhi. Isso dá-se a soberania de Deus. Nós não sabemos de que forma completa e absoluta é feito isso, mas o fato é que aqui narra que Paulo foi um vaso, um instrumento escolhido. Para quê? Para levar o meu nome aos gentios, aos judeus e aos reis, para propagar o evangelho, para ser um obreiro da minha seara, para ser um ministro do meu reino, para ser um obreiro aprovado. Pode ir, Ananias, acolhe, recebe, ajuda esse homem, porque ele é um obreiro, ele é um escolhido para ser obreiro aprovado. E o texto também diz: escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos judeus. Paulo então pregaria às nações, pregaria o evangelho ao mundo gentílico. Quase sozinho Paulo ergueu, o cristianismo, e fez o evangelho, o cristianismo,
ser tido como uma religião mundial, através do apóstolo Paulo. Então ele viria a fazer isso, ele já estava recebendo uma profecia da parte de Cristo. Ele é vaso escolhido para primeiro levar meu nome aos gentios, aos ímpios, aos pagãos, aos que não conheciam a Deus. E Paulo foi o ministério realmente que propagou o evangelho no mundo inteiro, quase que sozinho Paulo levou. Segundo, aos reis, seria o homem, o principal homem qualificado para esse ofício, para pregar aos reis, aos magistrados, aos governantes. Tanto que no livro de Atos registra Paulo diante de Festo, de Félix, de Agripa, dos magistrados, reis. Então Paulo era um homem apto e também iria pregar a essa classe, a essas autoridades. E também diz aqui que ele pregaria aos filhos de Israel, aos judeus que não creram no Cristo. E você nota no livro de Atos várias passagens, Paulo disputando na sinagoga com os judeus a ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo, pregando sermãos cristocêntricos. Então a profecia dada a Jesus diz: ele é vaso escolhido, não temas, Ananias, ele é um escolhido meu, um instrumento escolhido para levar o meu nome, para pregar o evangelho, para ser um obreiro, um ministro, um pastor, evangelista, profeta, um sacerdote. Ele é vaso escolhido para levar o meu nome. A quem? Ao mundo, aos gentios, aos judeus, aos reis, a todas as classes de pessoas. Então, Ananias, Paulo foi escolhido para ser um obreiro aprovado. Na catedral em Roma, onde ergueram ela em cima supostamente do túmulo do apóstolo Paulo, está escrito em latim, eu escrevi aqui, vas electionis, vaso eleito. Então é uma honra para qualquer obreiro ser chamado de vaso eleito, escolhido. E essa catedral em Roma, até hoje, creio eu, tem essas escritas em latim, em homenagem a Paulo, feita sobre o seu túmulo. E no versículo diz a condição do obreiro aprovado, Paulo. Diz assim, a condição para servir. 16, mas eu lhe mostrarei o quanto deverá padecer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei o custo dessa eleição. Eu mostrarei o preço que ele deverá pagar por ter sido escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. O quanto o ministério lhe exigirá. O quanto a chamada dele lhe custará. E dali em diante, você que conhece a história de Paulo, viu e vê até hoje estudando, quanto preço Paulo pagou para ser o obreiro que foi. Quanto sofrimento, dor, renúncia ele pagou. E é baseado nessa passagem, nesse texto, que a aula será formada, a aula convergirá nesse tema, o preço a ser pago pelo ministério. O preço, o custo que o ministério vai nos exigir. Um ministério de peso não existe sem preço pago. Um ministério aprovado não acontece sem preço pago. Um ministério de êxito não existe sem um preço pago, sem um custo pago. E foi isso que ele preveu para o apóstolo Paulo. Foi isso que ele prenunciou. Olha, Paulo, você foi escolhido, ok, foi eleito, teve uma chamada, irá levar meu nome,
propagar o Evangelho de inúmeras formas, com os inúmeros ministérios que tem a igreja, né? Evangelista, pastor, mestre, apóstolo, profeta. Tem o ministério do louvor, da música, do aconselhamento, do apacentamento, do discipulado, enfim, as inúmeras funções da igreja, e todos são qualificados, são nomeados como obreiros, do presidente, do fundador, ao simples ajudante na igreja. Todos são obreiros. E a aula consiste em ser obreiro aprovado. Todo obreiro tem que ser aprovado, está apto para servir. E um obreiro aprovado, para que seja aprovado, deve pagar um preço, deve ter um custo. Então, da mesma forma de Paulo, você foi eleito, foi escolhido para ser um obreiro. Deus já chamou você de alguma forma, ou está chamando. Deus já disse a você, direto ou indiretamente: essa irmã, esse jovem, esse homem, é para mim um vaso escolhido, é para mim um instrumento, é para mim um obreiro. Ele vai servir, e ele levará meu nome, de alguma forma, pela característica que o ministério dele possui. Ele vai anunciar o Evangelho, seja na pregação do púlpito, nas ruas, no louvor, no aconselhamento. Ele já foi chamado, eleito, e ele levará o meu nome aos judeus, aos gentios, aos reis. De alguma forma, de alguma maneira, eles vão me servir. Então você já foi chamado, já executa, está executando, vai executar uma função, assim como Paulo. Só que aí depois Jesus termina dizendo: só que esse ministério, para que ele seja aprovado, Paulo, ou o seu ministério, a sua chamada, para que seja aprovada, para que tenha êxito, terá um custo. Eu mostrarei a ele o quanto ele vai ter que padecer pelo meu nome, ou eu lhe mostrarei o preço que ele terá que pagar para anunciar meu Evangelho, o custo que será para que ele seja um obreiro aprovado. Então é isso, todo ministério aprovado tem um custo. E vamos então para o primeiro passo, o primeiro item, a primeira coisa que vai nos custar um ministério aprovado. Pode anotar aí: perseguições e aflições. E pode anotar João 15, 20. Perseguições. Jesus já nos advertiu em João 15, 20. Olhe para cá. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. É o que está nesse texto de João 15. Então a marca de um cristão, escute, Jesus já profetizou, Jesus já advertiu, já instruiu, a semelhança de mim, o maior ministério que já pisou nessa terra, a semelhança de mim, o ministério de maior êxito, perseguirão a vós, porque a mim me perseguiram. A vida de um obreiro será marcada por perseguições, haverá perseguições, e o próprio Jesus, antes da fundação da igreja, já advertiu: a vida de vocês, se for vivida piamente, se for um ministério de êxito, vai haver perseguições. Mateus 5,10, sempre que eu citar uma referência, for anotar, anote bem rápido. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, caluniarem,
injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. Jesus estava dizendo assim, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. É comum nos ministérios, desde antes de vós, a perseguição. E se perseguiram aqueles profetas dos primeiros, de Moisés até então, perseguirão também a vós. Profeta, ministério, obreiro, tem a incumbência de anunciar a mensagem, redarguir, exortar, ensinar, consolar, apacentar, cuidar. E ele disse, marca de um ministério, perseguição. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer ser um grande homem de Deus, prepare-se para ser perseguido. Se você quer ser um ministério de êxito, a marca é a perseguição. Aí vai um parênteses. Se a sua vida cristã, se o seu ministério não sofre oposição, não é e não pode ser um ministério aprovado. O que está acontecendo nesses últimos dias é uma coisa antibíblica, uma passividade ministerial que eu nunca vi. Está recheado de versículos na Bíblia que o ministro do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, ele não vive sem perseguição, sem oposição. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: Satanás se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus. Se não está tendo oposição no colégio onde você estuda, no emprego que você trabalha, se não há oposição no meio da sua família ímpia, se não há oposição pela sociedade, se não há oposição até pelos falsos irmãos e falsos cristãos e falsas igrejas, seu ministério não é aprovado. Se as suas perseguições são a dívida que você não paga, a criança que chora, se a sua perseguição é o trabalho, se a sua perseguição é natural e humana, não é aprovado. Se o demônio olhar para você, conheço Paulo, sei quem é Jesus, e você, quem é? O Jesus diz assim: você é tão fraco que eu nem te conheço, eu nem te persigo. Quem que é você? Então a perseguição para o cristão não é um ponto negativo, é um ponto positivo. Então, se você é íntegro, reto, almeja, anseia para um ministério poderoso, influente, primeiro, eu quero te dar uma palavra: aguarde, virão perseguições contra você. Jesus disse: antes de vós já perseguiam os ministérios antigos, e se perseguiam, perseguirão a vós. Depois ele diverte em João 15: e sereis, e depois ele diz: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Porque ele disse a mim e a vós, então ele está dizendo que vai perseguir todo mundo. Não, se perseguiram a mim, o qual vivo e ando na conduta que vocês veem, perseguirão a vós, se vós andares iguais a mim. Entenderam? Se perseguiram a mim, perseguirão aqueles que andam como a mim. E Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então era perseguido. Então, meu irmão, a sua vida será marcada por perseguições, tribulações, aflições, porque o cristianismo é contra a cultura do mundo, é contra os princípios do mundo. O cristianismo é o reino dos céus estabelecido na terra. O mundo é o reino de Satanás. Vem aí o príncipe desse mundo,
Jesus dizendo de Satanás: e ele nada tem de mim. O mundo jaz no maligno, o mundo é do diabo, o príncipe desse mundo é Satanás. O cristianismo é um reino paralelo, oposto, diferente daquele. Todos que se agregam a este reino sofrem oposição, sofrem perseguição. Quanto mais o obreiro, quanto mais aquele que quer anunciar, pregar, preparar, sofrerá muito mais perseguição e oposição. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, diz assim: os que quiserem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Escrevendo a Timóteo, a segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, olhe para cá, ele diz assim, olha a palavra que ele dá: e aqueles que quiserem viver piamente, guarde piamente, em Cristo, padecerão perseguições. E aqueles que desejarem ser aprovados, sofrerão perseguição, sofrerão oposição. Em Atos 13:50, Paulo está descendo a Antioquia da Pisídia e está anunciando o evangelho, e Deus fazendo maravilhas e pregando a palavra, e pessoas convertendo, judeus, gentios, está convertendo as pessoas na Antioquia da Pisídia. Então os judeus suscitam mulheres honestas para caluniar Paulo. Eles forjam, compram essas mulheres, incitam, mentem a elas para perseguir a Paulo. Levanta-se uma perseguição ferrenha contra Paulo. Por que se levantou? Porque o ministério de Paulo estava tendo êxito. O ministério de Paulo estava alcançando vidas. Então houve uma conspiração, forjou-se um plano, engano, mentira, ardis, calúnias, e pegaram mulheres honestas. O que é isso? Povo influente na sociedade, gente de nome, de posição, de família, gente de peso, para atacar Paulo. A Bíblia diz que Paulo, sacudindo o pó, saiu daquele lugar. Mas Paulo foi rejeitado, foi ultrajado, perseguido, caluniado naquele lugar. Em Atos 8:1, depois que Estevão termina o seu discurso no Sinédrio, todo mundo conhece, em Atos capítulo 7, o discurso de Estevão. E Estevão, aquele jovem fantástico, Deus fazia sinais e maravilhas na vida de Estevão, e ganhava almas, pregava a multidões, e estava virando de pernas para o ar. Os judeus, os fariseus mandam pegá-lo, levam ao sinédrio, acusam a Estevão, ele começa a pregar. E então o que acontece com Estevão? E eu quero estudar isso depois. É apedrejado e morto. Em Atos 8:1 diz assim: e começou tão grande perseguição sobre a igreja, e todos foram dispersos. Desencadeou uma perseguição tremenda sobre a igreja de Atos. Começou, e a Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, cai aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse consente na morte de Estevão. E então se desencadeia tamanha perseguição sobre a igreja. Então eles encerram muitas pessoas na prisão, matam algumas outras, condenam as outras, açoitam as outras. Então a igreja ali, na altura do capítulo 8, é marcada por inúmeras perseguições. É uma marca então do cristianismo aprovado, as perseguições. No Antigo Testamento isso sucede a mesma coisa. Davi, em 1 Samuel 22, quando Davi, ali nessa altura, já era conhecido pelas suas vitórias, Saul enciumado, porque uma família protegeu a Davi. E na altura do capítulo 22,
começa então uma perseguição implacável de Saul sobre Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem, um obreiro aprovado. Davi era um ministro. Davi era um adorador. Davi era um rei. Davi era um guerreiro. Qual foi a marca do ministério de Davi? Perseguição. Ele fugiu para o deserto. Ajuntou-se um grupo chamado os Valentes de Davi. Depois fez uma aliança com um certo povo e ficou na cidade de Ziclag, sendo fugitivo e perseguido de Saul, marca dele. Moisés, em Números 12, porque tomou uma mulher cuxita ou cucita, como diz de uma outra forma. Arão, Miriam começam a ter inveja e vão perseguir, acusar. E não era nem moralmente, nem legalmente errado Moisés possuir aquela mulher. Porém, por causa da inveja, da comunhão que Moisés tinha com Deus, eles perseguiram, forjaram uma cilada para derrubar Moisés. Está em Números capítulo 12, você pode ler. E Deus vem, defende a Moisés e lança lepra sobre Miriam. Era comum também na vida de Moisés, na vida de Jeremias, Jeremias 37, 38, conspirações, calúnias, mentiras. Jeremias é preso no calabouço, está lá em Jeremias 37, 38. Lucas capítulo 6, versículo 26. Tenho certeza que a maioria nunca se atentou para esse versículo, de quão profundo é. Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos profetas. Até aqui, olha aqui. O que eu quero dizer aqui? Olha o teor dessa declaração de Jesus. Olhe para mim. Agora a aula vai ficar séria para esse movimento neopentecostal, para essa igreja moderna e atual, e para esses ministros, e para esse cristianismo mundano que não sofre oposição de ninguém. Jesus, sabendo da propensão que o homem, que o ministro, o ministério, a igreja teria para o conforto, da tendência que o homem teria de se conformar a esse mundo, pronuncia esse versículo. Olha o que ele diz: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Ele está dizendo assim: ai de você se o seu ministério não tiver perseguição. Ai de você se a sua vida cristã for passiva. Ai de você se o seu ministério não sofrer oposição da imprensa, da sociedade, da família ímpia, do mundo, do inferno. Ai de você, pobre de você, fraco de você. É isso que ele está dizendo. E o que estamos assistindo hoje, presta atenção, é marca, é característica de um ministério aprovado, de um obreiro aprovado. A característica, o preço pago. Há um preço para ser pago, há um custo para o ministério ser aprovado, e um dos preços é ser perseguido. Sem ser perseguido, eu não sou aprovado. Sem ser perseguido, meu ministério não tem êxito. É marca, é característica, está em toda a palavra. E o que acontece hoje? Ai de vós quando os homens falarem bem de vós. Hoje os políticos estão falando bem dos evangélicos. Hoje os pastores estão tendo alianças com prefeitos, amigáveis, com governadores. Eu não estou dizendo que não podemos ter harmonia, deve-se ter, não deve haver conflito e guerra. Eu estou dizendo que está havendo concordância moral, política, ética, social e até espiritual. Está havendo comunhão.
uma passividade. A igreja brasileira não é perseguida. E por que a igreja brasileira não é perseguida? Porque ela é mundana. Por isso que ela não é perseguida. Então eles estão falando bem de alguns cristãos, falando bem de alguns obreiros, falando bem de alguns ministérios. Esse bem que eu estou falando é aliança, é comunhão, é harmonia, é passividade. Não há oposição, não há leis contra o cristianismo, não há perseguição da sociedade, não há perseguição do ímpio. E isso é tido como um avivamento na nação brasileira, um avivamento, um crescimento, um tomar de regiões por parte da igreja. Há uma passividade, e Jesus está dizendo: quando acontecer isso, ai de vós. Honra a serviços prestados, medalhas, condecorações. Está acontecendo isso. Me diz qual honra Cristo recebeu de Herodes, de Pilatos, de Caifás. Aonde? A honra dele foi ser pregado no madeiro. A honra dele foi ser cuspido, zombado, escarnecido, morto. Que honra ele recebeu da sociedade? Que aval ele recebeu da sociedade? Que mérito ele recebeu da sociedade? Quem o aplaudiu? Quem o recebeu? Ele é o capitão da nossa salvação, é o modelo de obreiro. Então ele disse: cuidado quando alguém falar bem de vós, cuidado quando isso se tornar comum, normal, cuidado quando o ímpio, a sociedade, a política, quando as áreas, os ministérios ímpios falarem bem de vós. Então, como eu disse no início, eu quero dar duas palavras para você, jovem ministro, ministro iniciante e ministro que não estava aprovado e agora quer ser aprovado. Espere por perseguições. Não espere dias melhores, pois são os princípios das dores. Quanto mais êxito o seu ministério tiver, quanto mais influência o seu ministério tiver, quanto mais impacto o seu ministério tiver, mais perseguições você terá, maior o número de demônios que se levantarão contra você. Não será fácil. Vai haver oposição, vai haver perseguição na sua família. Mateus 10:45, portanto os inimigos do homem serão os da sua casa, pois todo aquele que ama o pai e a mãe mais que a mim, não é digno de mim. Vai haver, irmão, se o seu ministério, vida cristã, tiver influência, vai ter oposição de pai, vai ter oposição de mãe, vai ter oposição de filho, vai ter oposição de marido, vai ter oposição. Para você, jovem cristão, vai ter oposição dentro da sua igreja, porque aqueles homens mornos, frios, que não vivem a graça de Deus, se você passar a vivê-la, vão te perseguir. Se você levar muitas almas para Cristo nessa igreja, vão te perseguir. Se o seu sermão começar a ser poderoso, influenciar vidas, vão te perseguir dentro da igreja. Vai haver jogos, vai haver inveja, vai haver calúnias, vai haver difamações, vai haver oposição. Se o seu ministério for influente, impactante, consagrado, vai haver, porque Jesus advertiu: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Primeira, essa palavra. Segundo, você que já exerce, você que já é cristão há algum tempo, por que a sua vida não tem perseguições? Você deveria ficar preocupado depois dessa declaração de Jesus: ai de vós, quando por algum período vocês não tiverem perseguições. Ai de vós se a vida de vocês forem passivas. Ai de vós se não houver oposição na escola onde vocês estudam, no trabalho, na sociedade, entre o ministério de vocês. Ai de vós. E o que eu noto é essa passividade hoje. Pessoas das cristãs normais, ovelhas, aos inúmeros e as inúmeras classes de ministérios,
não tem perseguição, não tem oposição. É uma vida tranquila. Comemos, dormimos, trabalhamos e congregamos. Não ocorre nada, nem um pneu de moto fura. Não acontece nada. Não tem o nosso patrão, eles adoram nós. Eles nos adoram. Não há uma oposição, não há uma perseguição, não há aflição, não há nada. E por que não há? Desculpe eu te dizer. Jesus, Paulo eu conheço. Jesus sei quem é. E vós, quem sois? A perseguição só se desencadeia, só se manifesta quando a minha vida cristã pessoal e ministerial tem influência no mundo espiritual. Foi o que o demônio afirmou. Vocês nem perseguidos não são. Não conheço vocês. Vocês não têm expressão no mundo espiritual. A vida de vocês é fraca. A vida de vocês é carnal. Não tem problema nenhum. E isso aqui deve te preocupar, porque Jesus disse para se preocupar. Jesus perseguiu os profetas antes de mim, vão perseguir a vós. Jesus disse, já vos adverto, se perseguirão a mim, perseguirão a vós. Jesus diz, de todos sereis odiados por causa do meu nome. E Jesus ainda diz, tem que acontecer tudo isso para ser correto. E se acontecer o contrário, ai de vós. Isso aqui deve mexer com você. Isso aqui deve tirar seu sono, deve te perturbar. Porque se for para ter um ministério burocrático, politicamente correto, formal, teórico, político, irmão, entregue teu bastão. Devolva o bordão a Eliseu. Como quando Geazi pegou o bordão, vai lá e põe no menino que levanta. Geazi foi lá e não levantou. Por quê? Porque o poder não estava no bordão, estava em quem carregava o bordão. Não era Eliseu que estava com o bordão, era Geazi. Geazi não tinha influência, era um ministério fraco, era um homem fraco. Então foi Eliseu e orou. E aquela pessoa ressuscitou. Quantos aqui estão com os bordões de Eliseu, mas não são Eliseus? O bordão significa o ministério do louvor, o bordão significa o óleo sobre a cabeça do pastor, o bordão significa o ministério do obreiro, o diaconato, o bordão significa o título. Porém, vocês não têm, alguns não têm, a unção de Eliseu, o reconhecimento. E é isso que está faltando. Eu estou vendo a nossa vida, mas que vida miserável que é essa? Que é isso? Eu estava orando esses dias, disse, Senhor, me dá uma vida intensa, não me deixa parado, me leva às almas, ao aconselhamento, aos púlpitos, ao discipulado, ao jejum, à oração, traz intriga, traz contenda, traz perseguições, mas não me deixa parado, Deus. Não adianta você olhar para mim e dizer, isso aí está me trazendo mais desânimo que ânimo. Tudo bem, deu fora. Não é assim que se faz a obra. Timóteo, apresenta-te como obreiro aprovado. É aprovado. Se você não quer ser um obreiro bíblico, tem tantos outros fragmentos para você seguir, que não é bíblico. Pode seguir. Não tem dor, não tem renúncia, não tem nada. Mas vai haver fama, popularidade, status, reconhecimento, dinheiro, tudo quanto é coisa. Só que você não terá aprovação no mundo espiritual, não servirá o capitão da nossa salvação a Cristo, e muito menos poderá ser chamado de um obreiro aprovado. Segunda característica de um ministério aprovado. Segunda característica de um ministério que paga preço. Segunda coisa que vai ser exigida: solidão. Pode escrever: solidão. Aprenda a estar só. Todo ministério aprovado,
todo homem de Deus, todo obreiro de Deus, ele tem que aprender a conviver com o silêncio. Ele não vai poder contar com muitas pessoas porque ele vai ser rejeitado. Ele não vai ter muitos amigos porque eles não professarão sua mesma fé ou ideias. Por causa da perseguição e da oposição que vai se levantar contra ele, pelo ministério dele ser influente, essa oposição muitas vezes será daqueles que estão à sua volta, e aqueles que estavam à sua volta, que eram seus aliados, passarão ou ser seus inimigos ou te deixarem. Paulo escrevendo a Timóteo em 2 Timóteo 4,16, 2 TM 4,16, ele diz assim: no meu primeiro julgamento, ninguém assistiu em minha defesa. Quando Paulo foi julgado na cidade de Roma, ele esperava que pelo menos alguns cristãos de Roma, aos quais ele ganhou, formou, pregou, viessem defendê-lo no seu primeiro julgamento. E ele diz assim: no meu primeiro julgamento, ninguém veio me assistir em minha defesa. Outro versículo diz assim: Demas, Paulo dizendo, me abandonou amando o século presente. E houve uma contenda tão grande entre Paulo e Barnabé que eles se separaram. Paulo, apesar de ter discípulos e ter formado pessoas, era comum no ministério dele estar só. Também está escrito em Atos 28:15, Paulo foi preso, ficou numa prisão domiciliar, e nas tantas outras prisões que Paulo teve, ao ponto de dizer: eu, Paulo, escravo de Cristo. E ele diz assim, escrevendo a Timóteo: Timóteo, não se envergonhe das minhas prisões. Prisão é um lugar que está solitário, prisão domiciliar, sozinho, no seu tribunal, sozinho. Demas o deixou sozinho, só. Meu irmão, prepare-se para isso, é o custo de um ministério. Primeiro custo é ser perseguido, rejeitado, ultrajado, caluniado, zombado, ridicularizado, humilhado, aflito. Segundo, aprenda a conviver com a solidão. Os grandes homens de Deus estavam sozinhos, mesmo os casados, muito do que o ministério exigia, deixava esses homens sós. Os missionários, os evangelistas, os reformadores, Paulo, Moisés, e o que dizer dos tantos outros que eu vou dizer aqui, Jeremias, João Batista, Elias, estavam só. Você vai ter que aprender. Por quê? Por quê, pastor? Porque um obreiro aprovado, um profeta, um homem de Deus, para ele ser aprovado, para ele ter êxito e influência, ele tem que depender só de Deus. Ele tem que aprender a ser o vaso, o barro na mão do olheiro. Ele tem que aprender e chegar ao ponto que ele não vai poder contar mais com os pais, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Vai chegar uma hora que nem com os amigos, nem com os cristãos, nem com a liderança, com ninguém. Paulo estava lá. Onde estavam os presbíteros da igreja de Roma, os líderes, os diáconos, os obreiros, qualquer outra pessoa? Ninguém assistiu Paulo em sua defesa. Paulo esteve só diante dos seus algozes, no banco dos réus, só. Paulo, então, o que ele tinha que fazer? Paulo estava aprendendo, e já tinha aprendido, depender somente de Deus. É o custo de um ministério, é o custo de ser um homem de Deus. Isso vai te custar. O preço a ser pago para um ministério aprovado é solidão.
solidão. João Batista, em Mateus 3, do 1 ao 4. E veio João Batista pregando no deserto da Judéia. E este João Batista era vestido de pele de camelos e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Outro versículo diz: e veio a palavra a João Batista, quando esse habitava e vivia no deserto. Me diz aqui, cita para mim 3 amigos de João Batista. 3. Cita para mim 2 namoradas de João Batista. Cita uma esposa, pelo menos. Cita um comparecimento público, uma festa, um aniversário, João Batista foi. Cita um companheiro de quarto de João Batista. Só. Por que só? Porque os de nascido de mulher, ninguém houve como João Batista. Ninguém teve a proporção, o ímpeto naquele tempo como ele. E qual foi o custo? João Batista disse: esse título que Jesus me deu, de ser um homem nascido de mulher, qual não há, teve um custo alto. Qual? A solidão. Sozinho. Eu não estou dizendo o tempo todo 100%, porque eu não sei se Deus vai dar esse privilégio a você de ser um João Batista. Eu acho que não. Senão você nunca teria ninguém. Mas eu digo que um bom período do nosso aprendizado, da nossa formação, quando Deus decide amassar o barro, formar o vaso, você não vai contar com ninguém. Não vai contar, não espere família, não espere pessoas, não espere pastores. É só você e Deus. É o preço. É o preço. Então ele não tinha esses títulos. Ele não tinha, aliás, essas pessoas. Ele não tinha pessoas, ele não tinha amigos. Você imagina qual é a vida desse homem? Comendo mel, gafanhotos, com vestimenta de pele de camelo, morando num deserto. O silêncio de Deus com o homem, de Malaquias a Cristo, sem Deus enviar profeta, 400 anos, 430. Depois Deus decide anunciar a palavra e decide enviar um profeta. Esse profeta é um profeta que já havia sido profetizado a respeito dele em Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele ia preparar: eis que envio o meu anjo diante de mim para preparar o meu caminho. Ele ia ser o profeta que ia quebrar o silêncio de 400 anos de Deus. Um profeta que tinha uma profecia ao seu respeito, voz do que clama no deserto. Um homem que iria simplesmente anunciar o advento da chegada do Messias. Eu não sou o Cristo, eu batizo com água para arrependimento dos pecados, mas vem aquele que é maior do que a mim, ao qual não sou digno de desatar as alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um homem para ter essa envergadura, essa coisa espetacular, e teve uma morte extraordinária, decapitado por Salomé, a filha da mulher de Herodes, teve o seu preço. De tantos outros, solidão. Você está entendendo, meu irmão, que não existe homem de Deus de proveta, não existe homem de Deus de laboratório como os que estão sendo formados aí? Instrui numa escola dominical, leva um seminário que hoje é 2 anos, dê a ele um curso de oratório, entregue-lhe a ele um cargo, uma igreja e um ministério. É isso que se vê. Não há marcas, não há bagagem, não há preço pago, então não há influência no mundo espiritual, na sociedade e nos corações decaídos dos pecadores. Não pode haver assim, não pode ser assim com vocês. Elias, 1 Reis 17, 18, pode anotar a referência. Primeiro R,
17, 18. E Elias, que é o modelo de João Batista no Antigo Testamento, né? Eu gosto da vida de Elias, ela é interessante. Primeiro ele sai do nada, depois ele vai para lugar nenhum. No capítulo 17, Elias o tisbita. Vai tentar procurar, pega tudo quanto é livro, história, internet, tenta achar de onde saiu. Só há suposições. Não há nada da família de Elias, pai, mãe, irmã, tio, sobrinho. Não encontrei Elias em nenhum álbum de fotografia, de batismo. Não tem nada desse homem. Aí de repente, vai Acabe e envia uma palavra. Segundo a minha palavra, olha o camarada, olha para você aqui, irmão, vem cá, irmãozinho. Vem cá, para você que tem ministério, criança. O cara me chega numa nação inteira. Segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio não choveu por causa da palavra dele. Depois Deus manda ele vai, Acabe, aparelha o teu carro, há ruído de abundante chuva. Segundo a minha palavra, agora chova. O que o nosso ministério faz? Que influência ele tem? Se não for para você não se pautar nisso, não, irmão, deixe, não se paute em nada, porque não tem cabimento. Olha só, aí Tiago tem que relembrar a vida de Elias. Foi tão estrondosa que Tiago vai lá e Elias era homem como nós, sujeitos às mesmas paixões. Aí Tiago vai lá e aperta mais, Elias não tinha um negócio especial não, viu? Elias não veio nada encantado com ele não, era sujeito às paixões igual nós. Elias tinha febre, dor de cabeça, dor de barriga, fome, chorava, tinha depressão, igualzinho nós. E orou com fervor pedindo que não chovesse. E 3 anos e meio não choveu. E depois orou novamente pedindo que chovesse. E choveu. Qual o custo? Vai para o ribeiro de Querite. Fica lá. Eu mandarei que os corvos te alimentem. E você bebe água do ribeiro. Elias estava vivendo em cavernas. Sabe quem que eram os amigos dele? Faísca e Fumaça, os dois corvos. Iam levar carne para Elias de tardezinha e a água bebia do ribeiro, sozinho. Veio da onde? O tisbita saiu do nada, sem mãe, sem pai, sem ninguém. Depois disso, secou o ribeiro. Morreu o profeta. Deus diz a ele: agora vai até Sarepta de Sidom, tem uma viúva com filho lá, morrendo de fome. Vai lá, que eu ordenarei a viúva que te alimente. Vai para uma casa de uma viúva. Quando ele vai, o filho da mulher morre. Ele: o que o senhor fez me trazendo aqui, trazendo maldição para essa casa? Sozinho. Depois ele vai ao Monte Carmelo, depois de comer o pão feito da farinha e do azeite da viúva, destrói os 450 profetas de Baal, uma das batalhas espirituais mais épicas narradas na Bíblia, no Monte Carmelo. Oferece um holocausto, ele e os profetas de Baal. O Deus que responder com fogo é Deus. Os profetas de Baal não respondem. Elias clama, cai fogo do céu, come o holocausto, a água e as pedras. Que sucesso, que intrepidez, que poder. Qual que é o preço? Jezabel fala para ele: amanhã a cabeça desse profeta está na minha mão. Elias corre um dia de caminhada, esconde-se debaixo de uma árvore de zimbro, pedindo a morte. Quem foi ajudar Elias quando ele recebeu a ameaça? Sumiu para o meio do deserto, debaixo de uma árvore, pediu a morte.
estava deprimido, triste, confuso, fraco. Ninguém, não tinha nenhum profeta, nem um amigo, nem a mãe, nem o pai, nem o irmão, o tio, nada, ninguém. Solidão, sozinho. Marca, característica de um obreiro aprovado: preço a ser pago, custo. Qual custo? Solidão. Está sozinho. Muitas vezes vai acontecer. José, Gênesis 37, versículo 24 e versículo 28. Deus dá a ele um prenúncio que ele tem um ministério. Você vai governar sobre seus pais e seus irmãos. Só que vai ter um preço, José. Vai ser jogado na cova, depois no calabouço, vendido pelos midianitas. Gênesis 37, 24, 28. O que é isso? Cova, mais ou menos 14 metros de profundidade. Só. Vendido para os midianitas por 20 moedas de pratas. 10 a menos que Jesus, porque também não dá para ficar igual, né? Tá doido. Jesus tinha que valer mais, né? 20 moedas. Vai para o calabouço, vai para Potifar, sozinho. Sabe quantos anos? 13 anos. 13. Sozinho. Para quê? Para ser um obreiro aprovado, para ser o segundo depois de Faraó no Egito, para propagar a raça israelita e guardá-la da fome e da peste que viria, para ser um homem fantástico, poderoso, a qual Deus dá um sonho a ele e diz a Faraó: para você dar jeito aí nessa crise econômica que o mundo está passando, você vai ter que pôr um homem graduado para cuidar de tudo isso. Faraó olha para ele: porventura esse homem não é você, ao qual habita o Espírito do Deus vivo? Esse homem não é você, que passou 13 anos na solidão, dependendo de Deus, e agora é aprovado? É você. 13 anos para depender de Deus, 13 anos para não ouvir a voz de ninguém a não ser a de Deus. Solidão, meu irmão. Aprenda a conviver com isso. Lamentações capítulo 3. Uma direção que Jeremias dá aqui para os obreiros. Lamentações 3, versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê à face o que fere. Farta-se de afronta, porque o Senhor não o rejeitará para sempre. Você pode estudar essa passagem inteira aqui, que vai falar muito com você. Mas vamos nos atentar para o 28. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus que pôs esse jugo sobre você. Então, meu irmão, é bom para o jovem estar só. Faz parte do ministério. É uma das características de um obreiro aprovado, e do preço que ele deve pagar, do custo que vai ter. Solidão. Estar só. Não digo total, mas digo, em dados momentos da nossa vida, você vai ter que aprender a conviver com isso. Bom, eu teria mais 2 itens para abordar, vai ficar para a aula seguinte, e ainda vai haver outras coisas, outros princípios sobre o preço e o custo do ministério. Mas hoje nós podemos ver que Paulo foi um vaso escolhido para levar o nome dele aos gentios. Paulo, um instrumento, um obreiro aprovado
para levar o Evangelho ao mundo. E qual o preço dele ser aprovado e levar o Evangelho ao mundo? E lhe mostrarei o quanto deve pagar, o quanto lhe custará para servir meu nome. Qual o custo? Perseguições, primeiro. Segundo, solidão. Vai haver levantar contra nós, vai haver oposição. Segundo, aprenda a estar sozinho e aprenda a depender de Deus. E para terminar esta solidão, vou dizer algo para você. Tem muita gente que rejeita. Olha só como é que Deus é tremendo, não ia deixar passar isso. Tem muita gente que rejeita a solidão quando esta é provocada por Deus. Você sabe que está afastando as pessoas, que você está tendo problema de relacionamento, Deus está te deixando só, e você então busca companheiros, sempre liga para algum, chama a gente, nunca quer ficar sozinho. Você está resistindo, rejeitando aquilo que Deus está provocando. Por quê? Porque é um período que Deus selecionou para tratar você, para você aprender a depender só dEle, ouvir a voz só dEle, e Ele não quer contar com mais ninguém, namorada, amigo, esposo, pastor, obreiro, ninguém, nem família. Ele está preparando você, para que você ouça a voz dEle, dependa dEle, seja sensível a Ele, seja preparado para que lá na frente você seja um profeta, um homem de Deus, que não depende de fator humano para exercer seu ministério. Então, se você está vendo que algo está sendo provocado e é pela parte de Deus, irmão, não resista, se submeta. Bom é para o jovem suportar o jugo da sua mocidade, sentar-se solitário, é bom. Senta-se, deixe Deus tratar com você. É uma marca do ministério aprovado, é um dos preços a serem pagos pelo ministério. Amém? Está só. Porém, vai um consolo. Você nunca estará só da presença de Deus. Esse é o único que nunca se aparta. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Esse estará o tempo todo. Se você ver a biografia de José, Gênesis 37 ao 50, em todo o tempo que ele esteve só, a Bíblia diz, e Deus fez José prosperar na casa do cárcere, e Deus era com José, e Deus estava ali. Deus o tempo todo estava treinando a José. Deus o tempo todo estava com Davi na perseguição de Saul. Deus esteve o tempo todo com Paulo. Eu não terminei aqui quando Paulo diz, ninguém assistiu em minha defesa, mas o Senhor me assistiu. O Senhor esteja comigo. A ausência de presença física, mas não a ausência da presença espiritual, essa estará com você. Quem sabe não é até bom, irmão, se livrar desse tanto de gente que está do seu lado só te prejudicando, e não estar somente com o autor da vida, que vai te fazer um obreiro aprovado. Amém? A próxima aula fica para a semana que vem. Vamos ficar de pé.